objetivo desse curso gratuito é utilizar o método de composição de custos unitários para a orçamentação de edificações do sistema construtivo Light Steel Frame. Então nós vamos fazer isso através da criação de uma base de dados de insumos e uma base de dados de composições, que são subsistemas de uma edificação nesse sistema construtivo. Então nós vamos fazer o cálculo orçamentário, a quantificação e a precificação dos insumos e depois nós vamos organizar os dados obtidos no orçamento através de uma curva ABC. Então eu vou mostrar para vocês agora como que esse curso vai estar organizado. Na primeira aula, denominada Atividade de Orçamentação do Sistema Construtivo Light Steel Frame, será abordado a Indústria 4.0 e o Sistema Construtivo Light Steel Frame, os problemas decorrentes da falta de planejamento, os resultados da pesquisa Deloitte sobre problemas relacionados à orçamentação em obras no Brasil, os benefícios da prática correta da orçamentação, o que é necessário e quem pode fazer a orçamentação, as bases de dados e referências para orçamentos de edificações no Brasil e a introdução ao método de composição de custos unitários. Na segunda aula, denominada um método de composição de custos unitários, será abordada a introdução do método de composição de custos unitários, os itens elementares para aplicação do método, definição de insumo, definição de composição, apresentação do processo do cálculo orçamentário, abordagem dos subsistemas de uma edificação em Light Steel Framing e arquivos de referência para a base orçamentária. Na terceira aula, denominada Criação da Base de Dados de Insumos, será realizada uma apresentação dos tipos de insumos utilizados no método de composição de custos unitários, as fontes de referências para a coleta dos dados de insumos, que podem ser catálogos técnicos, sites de fornecedores e acervo técnico, definição dos dados elementares da base de dados de insumos, exemplificação da coleta de dados de insumos e a apresentação de uma base de dados de insumos relacionadas ao sistema construtivo Light Steel Frame. Na quarta aula, denominada Criação da Base de Dados de Composições, Cálculo Orçamentário e Curva ABC, será realizada a apresentação das composições do sistema construtivo Light Steel Framing, a organização da estrutura das composições, os dados elementares das composições dos subsistemas, exemplificação da criação de uma composição, demonstração do processo do cálculo orçamentário e curva ABC, conceituação, dados elementares e processo de criação. Na quinta aula, denominada Orçamentação Automática de Edificações em Light Steel Framing, será realizada a exemplificação do método de composição de custos unitários em um projeto arquitetônico do tipo Minha Casa Minha Vida, apresentação do arquivo de referência, quantitativo de composições, orçamentação automática do arquivo de referência, demonstração da aplicação de uma ferramenta capaz de elaborar a orçamentação automática de edificações em Light Steel Framing e criação automática do quantitativo de materiais, quantidade de embalagens, valor total do orçamento e curva ABC. Na aula 6, denominada Orçamento Completo de Edificações em Light Steel Framing, serão dadas as coordenadas para o orçamento completo de uma edificação em Light Steel Framing através de um estudo de caso, cálculo de mão de obra, custos diretos e indiretos, quantitativo de todas as composições de Light Steel Framing, estudo de insumos, valor unitário, embalagens e consumo, criação de base de dados de todos os insumos e composições, desenvolvimento de curva ABC com todos os itens de orçamento em Light Steel Framing e como utilizar a ferramenta para orçamentação automática de edificações em Light Steel Framing. Quer aprender diversas atividades relacionadas ao sistema construtivo Light Steel Framing, tal como desenvolvimento de projetos estruturais, orçamento de edificações, cálculo estrutural através da ABNT NBR 14762 ou elementos finitos, projetos complementares e diversos conteúdos técnicos voltados para esse sistema construtivo? Acesse compreendendolsf.gombook.com.br.